Quem me acompanha sabe que eu invisto em Bitcoin, que eu gosto de Bitcoin e que eu acredito que para quem investe para o longo prazo, todas as pessoas deveriam ter pelo menos um pequeno percentual do patrimônio investido em Bitcoin, ou pequenas compras mensais também. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa vai se aposentar de uma forma melhor e mais rápida. Além, e se quiser atingir a liberdade financeira, também o Bitcoin vai te ajudar a chegar nesse ponto de uma forma mais rápida do que outros ativos. Porém, no vídeo de hoje eu quero comentar contigo que para um determinado grupo de pessoas, o investimento da energia dessa pessoa não deve estar focado só no Bitcoin. Não deve estar focado principalmente nessa criptomoeda. E é sobre isso que eu quero comentar contigo no vídeo de hoje. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E existem diversas razões pelas quais eu acredito que as pessoas que pensam no longo prazo deveriam ter Bitcoin. A primeira delas é porque o Bitcoin é um ativo escasso. É o nível de escassez do Bitcoin. A cada 4 anos, a emissão de novos Bitcoins cai pela metade. É um evento chamado halving, né? E só desse ativo ser não inflacionário, se você pensa a longo prazo, a construir patrimônio a longo prazo para se aposentar melhor, para ter uma liberdade financeira ao longo do tempo, naturalmente preservar valor num ativo que é não inflacionário faz sentido para as pessoas que pensam dessa forma. Essa é a primeira razão. A segunda razão, que já é um complemento dessa primeira, é que é o seguinte: todos os países têm metas de inflação. O que significa? O país ele tem uma meta de desvalorização da moeda. Aqui no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, qualquer país da Europa tem, todos os países têm. E o que significa isso? Quando você tenta construir o teu patrimônio dentro de uma regra, de uma moeda que ela tende a perder valor, naturalmente é como se você estivesse estocando gelo e ele vai derretendo devagar. É uma analogia boba aqui, mas dá para entender isso. E se você constrói patrimônio em cima disso, naturalmente você vai ter que se esforçar mais do que se você tivesse num ativo não inflacionário. Essa é a segunda razão pela qual eu acredito que todas as pessoas deveriam ter um pouquinho de Bitcoin. A terceira é porque nós estamos muito no início da adoção do Bitcoin ainda. Pô, Alexandre, mas eu vi, o pessoal comenta aí que o Bitcoin valia centavos de dólar, valia R$ 1.000, valia US$ 10.000. Eu sei, cara, que olhando para trás, a valorização foi absurda, e foi mesmo. Só que nós estamos muito no início ainda da adoção do padrão Bitcoin por institucionais. Agora que nós temos ETFs, aqui no Brasil já temos 2, nos Estados Unidos também tem. Algumas empresas, agora que a gente tem treasuries companies aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos tem um pouco, só que está muito no início ainda. Imagina quando a maior parte dos países quiser ter reserva em Bitcoin, quando a maior parte das empresas entenderem que o Bitcoin pode fazer parte do caixa delas ou de algum ativo da empresa, e essa adoção vai ser muito maior e a tendência do preço é subir bastante ao longo do tempo. Então tem várias outras razões, mas essas três eu acho que são suficientes para esse vídeo aqui que a gente está comentando hoje. Além disso, tem gente que enxerga o Bitcoin como solução para diversos outros problemas. Tem aquele grupo de pessoas que tem problema com controle estatal. As pessoas que são mais maximalistas, né, mais libertárias, que elas se incomodam com o controle estatal. E é de se incomodar mesmo. Mas quem enxerga dessa forma, o Bitcoin soluciona vários outros problemas, né? Se você tem algum problema judicial, se você tem um divórcio, se você, sei lá, sonegou imposto, se você teve qualquer um problema, todos os ativos que são do mundo fiduciário, você percebe que você não tem total propriedade em cima deles. E o Bitcoin te oferece isso, te oferece propriedade em cima do ativo que você construiu ao longo do tempo. Além disso, pode te oferecer também privacidade. Se você compra P2P, se você faz transferências internacionais, dependendo do que você valoriza. Então o Bitcoin soluciona muitos problemas para essas pessoas. Pô, Alexandre, eu não entendi porque o Bitcoin seria uma solução. Cara, é simples. Você tem um carro, por exemplo, eu tenho esse carro aqui. E se eu deixar de pagar o IPVA durante um ano, eu paguei, sei lá, R$ 100.000. Vamos supor que esse carro aqui vale R$ 100.000. E eu deixei de pagar IPVA durante um ano. Se eu parar numa blitz, o meu carro vai ser guinchado e eu não tenho a propriedade do carro mais. Eu vou ter que pagar o IPVA, ajustar tudo que tem que ser ajustado para depois ter propriedade sobre um bem que eu já comprei. Da mesma forma, se você tem uma casa, se você tem um terreno, se você tem ações, se você tem uma empresa e você tem algum problema judicial, todos esses itens podem ser congelados, né? E liquidados, dependendo da situação, para resolver a tua situação judicial. Isso é no mundo fiduciário. Agora, com Bitcoin a história é diferente. Por isso que o Bitcoin soluciona muitos problemas para quem é mais maximalista, é mais libertário, na verdade. E dependendo do teu nível de patrimônio, você nem precisa ser libertário, maximalista do Bitcoin e tudo mais para entender que isso tem uma função, pode ter uma função na tua vida. Por exemplo, eu fiz uma carteira de investimento para o meu filho
e eu compro bitcoins para ele. Da mesma forma que o que eu estou acumulando em bitcoin, que eu não pretendo vender ao longo da minha vida, eu posso passar para ele diretamente sem precisar de imposto sobre isso. Então, dependendo do nível de patrimônio que você tem, eu não estou falando de você ser milionário, não. Você pode ter patrimônio bem menor. Você já pode pensar nesse ativo como para algumas soluções do teu crescimento patrimonial. Beleza, entendi, Alexandre. Agora, para quem que nos serve o Bitcoin? Cara, é o seguinte, se você está numa fase que você ganha ali 3 mil, 4 mil reais líquido, você consegue investir, pô, eu invisto por mês, eu tenho filho, eu tenho muitas obrigações, estou pagando curso, pago financiamento imobiliário, eu consigo investir 50 reais em Bitcoin por mês. Cara, você vai surfar uma valorização, você vai preservar parte do seu patrimônio, só que não vai ser o que vai mudar a sua vida. Às vezes eu vi, cara, já assim, que eu falo de Bitcoin aqui, às vezes algumas pessoas comentam, algumas pessoas que eu conheço na vida real, tem gente que tem pouquíssimo patrimônio, pouquíssima entrada de renda, cara ganha 1, 2 salários mínimos, e ele investe o tempo inteiro dele em aprender mais sobre Bitcoin, sobre outras criptomoedas, sobre a moeda tal que vai valorizar 10 vezes daqui a um ano. Cara, não é isso que vai fazer a principal diferença para você. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Se você está nessa fase, na minha concepção, e você pode conversar com qualquer pessoa mais experiente que você aí da sua família, pessoas que você confia, você vai ver que a orientação que eles vão te dar vai ser similar a essa também. Faz o seguinte, investe teu tempo em ganhar mais dinheiro, cara. Em entrar mais renda. Tem várias formas para você fazer isso. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal faz um tempo, foi esse ano ainda, sobre como fazer renda extra pela internet. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, depois você vai lá e dá uma olhada. Que eu te mostrei como que você consegue fazer pelo menos 3 mil reais pela internet de renda extra, dependendo do que você escolher. Mas você vai adaptar para a sua realidade. Então, nessa situação, você pode fazer renda extra pela internet ou fazer renda extra de qualquer outra forma. Você pode se especializar um pouco mais para você ganhar mais dinheiro lá no seu trabalho, você evoluir de cargo. Você pode fazer uma especialização, um curso que te dá uma mão de obra para você ganhar mais. Você pode fazer um concurso público, você pode abrir uma empresa, tem diversos caminhos. Agora, você sair de 3 mil reais de entrada de renda para uma renda de 10 mil, 15 mil reais, vai te dar muito mais resultado financeiro lá na frente do que você acertar a melhor criptomoeda agora ou investir boa parte do seu patrimônio em Bitcoin esperando uma supervalorização. Porque você pode até pegar uma supervalorização, mas o teu patrimônio é tão pequeno ainda do quanto você consegue investir que isso não vai fazer tanta diferença. Vale um disclaimer aqui. Se você ganha, por exemplo, 3, 4 mil reais, só que você tem 18 anos, mora com teus pais e consegue investir metade dessa renda, consegue investir por 2.000, 3.500, 2.500 por mês, beleza, aí você pode pensar um pouco em criptomoeda também. Só que se tu tá na fase muito inicial, cara, às vezes é mais interessante você investir tempo em ganhar mais dinheiro e não se preocupar tanto com isso, tá? E quando eu falo isso, tem gente que fala assim, pô, Alexandre, então se eu ganho 1 ou 2 salários mínimos, eu não posso investir em Bitcoin? Pode, cara, pode. Não tem problema. Só que eu acho que é mais interessante, é mais efetivo você investir o seu tempo em ganhar mais dinheiro. Só isso, tá? Ah, Alexandre, então beleza. Quando eu começar a ganhar 15 mil reais líquido por mês, eu não preciso mais pensar em aumentar minha renda. Então, eu posso começar a focar só nos meus investimentos? Cara, depende muito do que tu quer para tua vida. Mas eu acho que não é justificativa para isso. O teu crescimento de renda ao longo da vida exige que você dedique tempo para isso, seja por meio de renda extra ou se qualificando. Isso é natural. Como é que você acha que uma pessoa sai de ganhar um salário mínimo para ganhar um salário de 30 mil reais por mês e ter uma renda variável ali que no ano a pessoa ganha mais 60, 70 mil reais numa determinada empresa, né? Quem trabalha em iniciativa privada, o cara que tem uma participação de lucro absurda ao longo do ano e tem um salário alto. Você acha que essa pessoa saiu de um salário direto para essa condição? Não, cara. Foi uma evolução. Essa pessoa viu pontos que precisava melhorar, viu formas de ganhar mais dinheiro, viu como que podia melhorar como profissional. E é isso que você tem que focar ao longo da sua vida, principalmente se você ainda está muito no início da sua jornada financeira. E tem gente que não entende quando eu falo, pô, se você ganha 3 mil, é melhor você investir mais tempo e ganhar mais dinheiro. Porque fala que, pô, uma pessoa de 10 mil reais, ela nem é tão rica. Na internet todo mundo ganha mais que isso. Cara, mas eu vou te falar a vida real aqui. Se você ganha ali uns 10 mil reais líquido, 10, 15, você não é rico, mas você tem uma qualidade de vida. Você não tem necessidades imediatas, como uma pessoa de 3 mil reais. Por exemplo, com 10 mil você consegue ter um plano de saúde, ter um carro, morar num local bacana. Bacana assim, num local ok, e consegue investir. Quizá você consegue viajar também ao longo do ano. Agora, com 3 mil reais, é difícil, cara. É difícil você ter essa vida.
Você tem prioridades imediatas que consomem muito mais da sua renda. Por isso que o teu foco principal, na minha opinião, tem que ser em investir em ganhar mais dinheiro, em fazer renda extra, em levantar essa tua entrada de renda primeiro, para depois você pensar em meios para exponencializar o crescimento do teu patrimônio. Beleza? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, cara, deixa um like, se inscreve aqui no canal. Isso representa muito para mim, tá? E para a gente atingir mais pessoas com esse conteúdo. Além disso, me diz aí, na tua cidade, quanto que é um salário ok para a pessoa ter uma qualidade de vida, ter um plano de saúde, ter um carro, morar ok e fazer umas viagens durante o ano. Me diz aí quanto que seria um salário ideal para essa pessoa na tua cidade.